Olá pessoal, a gente viu que o vídeo escolhido foi sobre inovação e Google, né? Então eu vou passar três pequenos vídeos para vocês de que eu conversei com o Edson do Google. Mas antes de falar desses conteúdos, eu queria dizer e comentar com vocês, deixar algumas questões para vocês refletirem de o quanto você deseja realmente fazer diferente as coisas que você faz no seu dia a dia. Você tem pensado nisso? O quanto você ambiciona a inovação, né? Então isso é importante, isso tem que partir de cada um de nós, né? E a mudança só vem quando a gente decide fazer diferente e pensa diferente. A gente vai falar com o Edson sobre ambiente de inovação. É uma área muito legal, um tema muito legal de discutir, como que isso acontece dentro da empresa. Nada melhor do que ouvir o que o Google tem a dizer. São vídeos pequenos, vídeos bem rápidos para vocês poderem observarem como que ele vê essa questão de inovação sobre três aspectos que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Né? E o mais interessante é, a sua empresa tem uma área de inovação, tem pessoas que pensam em inovação? Gente, inovação tem que ser todo mundo, cada um tem que pensar em inovação em todas as áreas. Independente da função, você tem que colocar isso no DNA. Assim se cria esse ambiente de inovação que a gente vai ver no Google. Né? E o mais interessante, gente, é que o nosso sucesso, o sucesso da sua empresa, ela vem quando você percebe que você tem que melhorar aquilo que você faz no seu dia a dia. Lá no começo eu falei para vocês o quanto você deseja essa inovação, né? O quanto você ambiciona, e é isso que vai fazer a grande diferença no seu dia a dia. Vamos falar então de projetos grandes que a Google tem também, né? Então a gente lembra aí de um conceito muito legal que é um incremento marginal, né? Isso é bem interessante a gente ouvir, discutir sobre isso, é que pequenos feitos, né? Grandes coisas não acontecem de uma hora para outra. Você precisa construir isso todos os dias. Esse cotidiano é que vai fazer o grande diferencial na sua realização de grandes projetos. Pense nisso e vamos ouvir o primeiro vídeo do Edson falando sobre ambiente de inovação. Oi pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Ramalho, que é Edson Júnior, sou gerente de vendas no Google, trabalho no Google há 7 anos e atualmente gerenciando uma equipe de aceleração, focada em Google Ads. Então, era para gravar no Google, mas como eu estou aqui de casa hoje, coloquei pelo menos essa camisa aqui do Google. Então vamos lá, para comentar primeiro sobre o ambiente de... Deixa o avião passar. Comentar sobre o ambiente de inovação no Google. Então eu gosto muito da frase do Larry Page, que ele fala que as pessoas tendem a supor que as coisas são impossíveis ao invés de ir e descobrir o que realmente é possível. Então tanto ele como o Sergey desde o início, né, eles cultivaram uma frase, uma premissa que é muito interessante, que eles chamam de um desrespeito saudável pelo impossível. Então, eu acho que nasce aí muito da ambição pela inovação, sempre, né, desde o início do Google. E quando a gente vai pensar no dia a dia, isso é muito interessante de ver que se espalha por todas as áreas, literalmente, né? Então, se eu for olhar ao meu redor, a área de facilities, a área de food, a equipe que cuida da alimentação de todo o escritório, as equipes de vendas, de marketing, de finanças, estão todos sempre pensando em como melhorar algum processo, algum serviço ou a experiência do usuário ou do cliente final. E pensando em inovação, eu particularmente tenho uma opinião que os produtos do Google, né, de maior sucesso aí, não necessariamente criaram algo novo, mas pegaram algo que já existia e tornaram imensamente mais acessível e mais eficiente. Então, essa é uma forma também de fazer inovação. Continuando, a segunda pergunta sobre o papel da liderança, né? Para falar sobre isso, eu queria relembrar de... Vamos falar agora da liderança. A gente sabe que ambiente, já que é um ambiente inovador, vocês viram que a gente precisa então ter pessoas, né? O ambiente não é só ambiente físico. É legal que o ambiente do Google é todo aquele ambiente descontraído, mas um ambiente descontraído por si só não faz nada. Né? A gente precisa de pessoas, a gente precisa de líderes que realmente sejam inovadores, que sejam impulsionadores. O Edson falou um pouquinho sobre isso, mas antes dele falar sobre isso, eu queria falar sobre um dos termos que ele utiliza ali, que é o moonshot, muito utilizado dentro do Google. Em 1961, Kennedy fez o primeiro anúncio de que o homem iria à Lua. Né? Não sabia-se nem um pouco como a gente ia chegar até lá. Né? E 8 anos depois, esse projeto foi construído. Ou seja, você precisa definir os seus impossíveis, né? e colocar isso na sua mente como um projeto, como algo que você vai decidir, você vai criar, você vai planejar isso,
E foi o que aconteceu. Nós chegamos até a Lua e também o Google consegue realizar grandes projetos com esses moonshots. Veja só o que o Edson fala para a gente sobre isso. A segunda pergunta, então, é sobre o papel da liderança na inovação, né? Então, eu queria relembrar para isso dois conceitos que são muito utilizados no Google. Um é de hoofshot e de moonshot. Hoofshot no sentido de objetivos audaciosos, mas realizáveis, né? E moonshots, aqueles realmente beirando o impossível de um futuro que se quer ver realizado. Então, até se a gente fosse fazer um paralelo com esses dois termos, eu diria que quando eu olho para o papel do líder e pensando também no meu papel com a equipe, seria capacitá-los e também guiá-los para atingirem os hoofshots, mirando os moonshots que a gente junto pode atingir. Olá, agora falando um pouquinho sobre liderados, né? Nós falamos sobre o ambiente, falamos sobre o líder, agora eu vou falar sobre liderados. É bem interessante que eu fiz essa pergunta para o Edson e ele no começo ele não consegue definir liderados, porque o Google já contrata pessoas que sejam proativas, que tenham capacidade de liderar. É isso que a gente tem que buscar desenvolver em cada uma das nossas carreiras. Então ali ele fala sobre o papel das pessoas, né? E é muito interessante você ver que nós temos que ter o ambiente, temos que ter os líderes, mas temos que ter as pessoas envolvidas nos projetos, desejando e ambicionando a inovação. É bem interessante também a gente observar que nós vamos fazer melhor aquilo que a gente acabou de entregar, buscar coisas novas e ir além. Qual é o seu ir além para você inovar? Terceira pergunta, então, o papel dos liderados na inovação. Nem chamaria talvez de liderados, né? Quando a gente contrata no Google, a gente pensa sempre em profissionais altamente proativos, pensadores independentes e então pessoas que vão liderar o seu portfólio, a sua equipe e a sua área de atuação, né? Eu, pensando no dia a dia, olhando as pessoas da minha equipe, eu vejo a série de projetos e iniciativas estratégicas para o negócio que elas lideram e vejo como isso é bacana de acontecer no dia a dia. Mas, de forma geral, o papel de cada um vai ser sempre se perguntar o que pode ser melhorado no que a gente faz hoje, saber o que é esperado e trabalhar para isso e buscar ir além. Olá, você acabou de ver esse vídeo meu e do Edson, em que a gente fala sobre inovação, sobre 3 aspectos, contando alguns conceitos que talvez você não conheça ou que você passou a estudar e entender um pouquinho melhor agora. Essa é uma reflexão que eu quero trazer para você. A inovação, ela é uma construção, então você não vai ter um grande projeto na sua vida acontecendo como uma grande acontecimento se você não construir isso dia a dia. E desenvolva isso dentro da sua empresa, desenvolva isso como seu profissional.